De hoje debate o fim dos lixões no Brasil. O prazo final estabelecido por lei para que todos os municípios eliminassem seus vazadouros clandestinos a céu aberto terminou no último dia 2 de agosto. Só que a maioria dos prefeitos, especialmente dos municípios pequenos, não fez o dever de casa e podem até ser presos, pagar multas pesadas ou responder na justiça por improbidade administrativa. E agora? O que vai acontecer? Nós vamos debater esses e outros assuntos com os nossos convidados. São eles Ney Maranhão, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, e Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Antes, vamos ver qual a situação do país hoje quando o assunto é lixão. Lixão é o nome que se dá a vazadouros a céu aberto, onde os resíduos se decompõem, atraindo animais que transmitem doenças. O chorume, que é o suco do lixo, se infiltra no solo e contamina as águas subterrâneas. Os lixões também liberam grandes quantidades de gás metano, que agrava o efeito estufa e pode até causar pequenas explosões. Para pôr fim aos lixões, foi aprovada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre outras medidas importantes, a lei determina a destinação inteligente e segura dos resíduos, como os aterros sanitários, a reciclagem e a produção de energia. Foi dado um prazo de 4 anos para a erradicação dos lixões em todo o território nacional. O prazo terminou no último sábado, 2 de agosto. De acordo com a Brelp, a associação que representa as empresas de limpeza pública do Brasil, no ano passado mais de 2.000 municípios, entre eles os mais populosos, levaram a maior parte do lixo do país para aterros sanitários, onde os resíduos recebem tratamento adequado. Mas 60% dos municípios não cumpriram a lei. São mais de 78 mil toneladas de lixo por dia indo para o lugar errado. Para o diretor executivo da Abrelp, Carlos Silva Filho, a Política Nacional de Resíduos Sólidos só confirmou que todos os prefeitos já sabem há muito tempo. A proibição de encaminhamento de qualquer tipo de material para locais em que cause poluição e degradação do meio ambiente existe no Brasil desde 1981. A prática foi criminalizada em 1998 pela Lei de Crimes Ambientais. Então nós temos mais de 30 anos em que isso não deveria acontecer no país. A apenas 15 quilômetros do centro do poder, onde a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada e sancionada, a lei também não foi cumprida. Todos os resíduos de Brasília são trazidos para cá, para o lixão da estrutural. São 9.000 toneladas de lixo por dia que são lançadas bem ao lado de um parque nacional. Este já é o maior lixão da América Latina. A ministra do Meio Ambiente foi contra a prorrogação do prazo para que os municípios se ajustassem à lei. Segundo Isabela Teixeira, qualquer mudança precisa ser discutida no Congresso. Eu acho que você precisa discutir o que falta ser feito para atender aqueles 3.000 e poucos municípios que não conseguiram viabilizar a sua destinação adequada. E não simplesmente prorrogar o prazo como se você ignorasse o bem feito. Alguns municípios pequenos uniram forças e já erradicaram os lixões. É o caso de 11 cidades gaúchas que construíram um aterro sanitário para receber o lixo de toda a região. Ney, para ficar claro então, todo prefeito se enquadra por igual na lei? É o que a lei diz, todos são iguais perante a lei e todos os prefeitos que não tiverem cumprido estariam sujeitos a essas combinações. Entretanto, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cidade, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, preocupados com essa situação, estão buscando ouvir todas as partes interessadas para identificar a diversidade dos problemas envolvidos e procurar encaminhamentos. A lei foi feita pelo Congresso, é uma lei.
só o Congresso pode mudar essa lei. De modo que a iniciativa será sempre do Congresso Nacional. Paulo, você defendeu de público a extensão do prazo final da lei por entender que seria injusto que a maioria dos municípios ficasse sujeita ao que está previsto. Multa, prisão, processos, etc. E agora, vai decidir no Congresso? É uma hipótese, mas retornando um pouco à pergunta que fizesse para o doutor Ney, é o seguinte, a lei não fala nunca em prefeito, portanto não é prefeito que vai ser condenado. O artigo 51 da Lei 12.305, que é esta que venceu o prazo no sábado, determina que todo aquele que produzir um dano à natureza, à saúde, ou seja, um dano ambiental, esse artigo remete para a Lei dos Crimes Ambientais. E aí a pena que você já falou, todas elas, desde multa de 5 a 50 milhões. Agora, o que está acontecendo? Parece que está havendo a busca, eu não estou aqui falando nada do programa, nem entre nós, de que o município, o prefeito, é o algoz, é o culpado de tudo. E o problema do lixo no Brasil, olha, é 1 quilo de lixo em média por dia, cada cidadão, vão arredondar 200 milhões de habitantes, são 200 milhões de quilos por dia. E é um processo que tem que ser enfrentado e que tem que ter solução e que ele vem andando até dentro do possível. O problema é que o que a lei determinou, e eu tenho dito que fazer uma lei aqui em Brasília, é muito simples escrever uma lei. Uma lei você escreve, às vezes até em meio-dia e vota. O problema é executar esta lei, o que ela está impondo, e muitas vezes o ideal até está na lei. Só que nós temos uma realidade. Então, a começar pela União e pelos estados, por exemplo, cobro dos prefeitos, dos municípios, que eles têm que ter um plano municipal. A União até hoje não fez seu plano. Ainda está em discussão a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos da União, que é quem vai nortear toda essa realidade. Então, se há alguém a ser penalizado, são todos. É a União, o Estado, o município, inclusive as empresas que poluem e que pela logística reversa deveriam responder e vão responder também criminalmente por isso. E não a figura do prefeito, que eu não estou aqui defendendo prefeito nem má gestão. Estou falando em município. A nossa entidade é de município. Ney, depois do prazo final, 60% dos municípios, aproximadamente, não conseguiram erradicar os lixões. Culpa dos municípios ou culpa da lei? Bom, eu gostaria também de retomar um pouco as palavras do Dr. Ziolkowski para tecer alguns comentários. Na verdade, eu acho que a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela cria uma nova realidade para o país. Ela é uma lei revolucionária em muitos aspectos, ela mexe com toda a economia, torna todos os cidadãos brasileiros responsáveis também por essa lei, e não apenas os prefeitos, não é? Os prefeitos são apenas os titulares do poder municipal. Portanto, a lei diz claramente que a responsabilidade é compartilhada por todos, desde o cidadão comum, que é um consumidor, aos industriais que produzem, aos distribuidores, ao comércio, aos importadores, todos estamos envolvidos com essa lei. Ela é revolucionária nesse sentido e porque também ela trabalha no sentido de diminuir a geração de resíduos. Nesse processo ela cria novos negócios, cria novos empregos, ela tira a pressão sobre recursos naturais, ela faz com que nós tenhamos maior poder, mais reciclagem e então os bens de consumo não sejam mais descartados com a velocidade que vinham sendo, ela aumenta o ciclo de vida e faz com que ao fim do uso os produtos voltem para a escala de produção. Esse é o espírito da lei. Esse é o espírito Agora, da lei. Depois do prazo final, tem prefeito que está com insônia. Não, mas depois... Porque não sabe se vai ter um procurador na porta dizendo esteja preso. A questão é que o Ministério, sabendo disso e compreendendo que cada município tem uma realidade diferente, não se pode imaginar que um município grande, um município pequeno, possam ter as mesmas condições de fazer. Existirão situações diferentes do ponto de vista físico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da área do município, do ponto de vista da população que ali vive, dos negócios que são feitos ali, atividade econômica. A lei não trata apenas de resíduos sólidos urbanos, ela trata de resíduos sólidos silvopastoris, industriais, comerciais, saúde. Enfim, é uma lei extremamente complexa, que demanda todo um esforço no sentido de ser levada a efeito. Agora, Paulo, a ferramenta dos consórcios intermunicipais, nesse momento, não seria uma opção para o rachuncho, o orçamento compartilhado, a união que faz a força, e reduzir a carga sobre um município só, e todos eles, como exemplo da reportagem, no seu estado, Rio Grande do Sul, se enquadrar na lei sem tanto sacrifício para o orçamento já minguado? Sim, não resta dúvida nenhuma que esse é o caminho.
Não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Até porque, por exemplo, eu invoco aqui um relatório do próprio Tribunal de Contas da União, que é de 2011, se não me falha a memória, onde eles analisam exaustivamente essa questão e mostram que municípios com menos de 100 mil habitantes, ou seja, nós vamos aí a 5.100 municípios que têm menos de 100 mil habitantes, né? É inviável um aterro sanitário. Né? Não tem escala para isso. A própria Funasa mostra o prejuízo que já teve, alocando 200 mil, 500 mil, 1 milhão, fazendo até um aterro que virou um lixão, um aterro controlado, que é um lixão, porque não existe o aterro controlado. Então, isso está demonstrado inequivocamente pelo próprio Tribunal de Contas, que é um desperdício do que ainda se aplica e se aplica mal. Né? Então, tem que haver esse redimensionamento. Agora, o que eu quero dizer, André, é o seguinte: primeiro, nós estamos invocando uma lei. Mas esta lei, ela foi regulada pelo decreto 7.404, se não me falha a memória, e impõe uma conduta para os entes da federação e para o cidadão, para empresas, para todo mundo que são os responsáveis. E esse decreto não está sendo observado, nem a lei. É isso que eu invoco, nada pessoal em relação ao Dr. Ney, mas eu repito, a União não fez o seu plano nacional de resíduos, ele está empacado no conselho lá da área da agricultura, que não liberou, mas é do governo, quem lidera é o Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, tem que ter esse plano, porque ali vai dizer onde é que está o recurso, como é que nós vamos botar a carroça na frente dos bois, fazendo um plano no município, se o da União não existe ainda. Só que na hora de penalizar, como para eles não tem prazo para a União, para nós teve prazo. Então, terminou sábado o prazo. E a União, qual é o prazo de fazer? E os governadores? Vamos perguntar para os governadores quem fez o seu plano, porque a União, a federação é integrada. Então nós temos que aprofundar essa questão, e por isso que nós somos a favor da prorrogação. E a prorrogação para nós pode ser de 1 ano ou 2, ou de 20 anos. Mas no Congresso que vai ser negociar isso. E nós estamos propondo em Brasília essa prorrogação. Por um prazo indeterminado, eu diria, porque enquanto não tiver o recurso e a capacidade técnica e gerencial, não tem como falar em solução. É sempre uma questão de recurso. Eu fico pensando assim, há exemplos de municípios pequenos, nem vou dizer pobres, pequenos, com orçamento pequenininho, que resolveram nesse prazo a destinação final adequada do resíduo? Sim, Agora, eu gostaria de esclarecer um ponto. Quando se fala que não existe Plano Nacional de Resíduos Sólidos, eu não posso concordar. Existe, nós estamos levando... Não está em vigor, né? Devagar. Nós estamos com ele aplicando, quer dizer, nós estamos seguindo este plano. Tá? O que falta para este plano? Ele passou por uma série de consultas públicas onde ele foi validado. Ele foi concluído e validado por uma série de consultas públicas. Ele passou pelos Conselhos Nacional de Recursos Hídricos, Nacional das Cidades, Nacional da Saúde e do Meio Ambiente, CONAMA. Só falta passar no Conselho Nacional de Política Agrícola. Conselho esse que nunca se reuniu. E está lá há 2 anos esperando ele se reunir. Portanto, quer dizer, eu não vejo... Ou seja, o ministro da Agricultura tem que se manifestar a respeito disso. É o que a nossa respeito. Eu acho que o ministério que coordena tem que dar prazo e terminar, e editar, porque não foi publicado. Se não foi publicado, não tem efeito para nós. Está bem. Mas ele foi feito, ele está disponível para todo mundo, ele está publicado na página do Ministério. Também, eu acho que isso daí é uma discussão, desculpe, com todo respeito, mas é uma discussão acadêmica nesse caso, porque nós temos ali definidas metas, estamos trabalhando com essas metas, estamos seguindo em frente com tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Não seria possível imaginar, quando há vontade política, eu tenho lixão, eu não tenho estrutura para fazer outra rotina como se recomenda, segregar o lixo seco dos recicláveis e segregar o lixo úmido para fazer compostagem, produção de adubo, da forma mais rudimentar, nem precisa ser o estado da arte dessas soluções técnicas. Não seria possível, quer dizer, até que se buscam os meios legais, até que se azeite a máquina institucional e administrativa para que as coisas se resolvam da forma ideal. Não seria o caso dos prefeitos já se mobilizarem para desarmar essa bomba relógio ambiental chamada lixão? Não, isso está sendo feito de certa forma. Eu sempre cito o caso do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados que praticamente, então, se olhar essa questão do lixão, aquele a céu aberto, e o aterro, já estão colocando em aterro, só que a lei não permite, e no Brasil o princípio é da legalidade. E essa, inclusive, voltando um pouquinho à pergunta anterior, o Ministério Público seguramente, lá da ponta, lá, que vive lá no município, ele não vai, inclusive, ele vai ver a lei e vai aplicar a lei. E a lei tem que ser aplicada, no meu ver, não é no município, que também tem que ser o município ou no prefeito, na figura de quem deu causa, pessoa jurídica ou física, mas é todo aquele que causa o dano ao meio ambiente. Ele tem que ser responsabilizado. Então, isso já está sendo feito de certa forma, só que não está se cumprindo. Por isso que na introdução, quando você colocava, com o maior respeito, que mais de 60% não cumpre, eu diria que 99%, se olhar a lei, no seu conjunto, não cumpre.
Durante muito tempo, o Ministério do Meio Ambiente deu recursos para os municípios fazerem a erradicação dos seus lixões. Foi no tempo de outros governos, e o que eu tive a oportunidade de ver é que muitos aterros sanitários construídos com recursos do governo viraram lixões. Por que viraram lixões? Pela falta de manutenção, pela falta de uma operação adequada, o que significa falta de um orçamento municipal, falta de corpo técnico, desvio de máquinas que deviam estar operando nos aterros para poder atender uma emergência qualquer, de uma chuva intensa que caiu e caiu barreira, e quando ele volta 3 meses depois, o aterro virou um lixão. Isso é exatamente o que o Dr. Zilkowski falava sobre o relatório do TCU, que reclama de um grande conjunto de recursos que foi, enfim, perdido com essa transformação de aterros em lixões por uma má gestão. Senhores, esse é um debate que interessa particularmente a milhares de brasileiros que vivem, dependem, subsistem a partir do que retiram dos lixões. Vamos acompanhar na reportagem. A erradicação dos lixões não é o único desafio da maioria das cidades brasileiras. Não há solução à vista para milhares de pessoas que vivem da segregação dos recicláveis e vazadouros a céu aberto. Para elas, o fim dos lixões é uma má notícia. Em todo o Brasil, milhares de pessoas trabalham em situação de risco nos lixões. No lixão da Estrutural, em Brasília, estima-se que 1.800 famílias dependam da catação dos resíduos. A gente queria que fechasse e eles pagassem a indenização pra gente, pelo serviço prestado. Por enquanto a gente não tem serviço fixo, nenhum serviço fixo, só esse. Para emprego, pra gente só pega com o ensino médio completo. Muita gente que não tem esse ensino completo todo. Dona Isaína tem 81 anos e o sorriso aberto. São 4 décadas trabalhando como catadora assim, com as mãos descobertas e machucadas. Deus dá o frio com forma coberta, né? Tem que viver, porque onde existe o lixo, todo mundo já comia, né? Comia e bebia. Agora se fechou, eu não sei, né, minha filha? Agora eu não sei, só Deus que sabe. Então, senhores, como fica a situação dessa gente? As contas mais conservadoras indicam que existem hoje no Brasil aproximadamente 600 mil brasileiros vivendo como catadores, 10% dos quais 60 mil cooperativados. A gente fala muito da questão que vai ser do encerramento do lixão, quando acontecerá, e pouco se fala sobre a destinação nobre dessas pessoas para atividades condizentes com o que se espera de um trabalhador digno, formal, carteira assinada, FGTS, etc. Qual é a solução para os catadores? Pois não? Bom, o governo tem um programa de inclusão social dos catadores. Esse programa já está na sua 3ª edição, é o programa Cataforte 3, que envolve recursos de vários ministérios e a participação de vários ministérios no sentido de organizá-los, de capacitá-los e de criar as condições para que eles possam sair da condição de excluídos para uma condição de pequenos empreendedores, de cooperativas e de associações que possam transformar a atividade de catação numa atividade de reciclagem e de aproveitamento de matéria-prima. No lixão da Estrutural, onde a gente gravou essa reportagem, eles ainda estão na expectativa de que algo aconteça. Eu não sei a que você se refere exatamente sobre algo aconteça. Indenização, algum tipo de apoio quando encerrar o lixão, que está previsto ainda para esse ano. Eu diria que eles têm reivindicações nesse sentido e que em outros lugares já aconteceram situações que foram resolvidas dessa maneira. Eu não conheço particularmente o caso do lixão da Estrutural, porque ele é de competência do governo do Distrito Federal, mas nós, no governo federal, pensamos que nós temos que olhar o futuro. Temos que olhar a capacitação, a colocação deles num novo mercado que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai abrir. Enquanto isso não ocorre, como o lixão está no município, provavelmente vai cair a responsabilidade mais uma vez nas prefeituras. Mas eu acho que tem que ser regularizado. A lei está prevendo, né, estimular a organização do terceiro setor, das cooperativas, mas de uma forma real, não da forma maquiada como é hoje. Alguém organiza lá uma estrutura e diz que é uma cooperativa e não é, na realidade não é. Então depois acaba explodindo, porque onde ele presta o serviço é ali. Como é que o município vai fazer
vamos dizer, a estrutura, a infraestrutura, o galpão, onde ele possa recolher o lixo hoje, colocar para que ele faça a separação definitiva. E aí é que é o processo mais difícil que tem, mas são eles que fazem. A gente vai fazer uma breve interrupção para o intervalo e voltamos no segundo bloco do Cidades e Soluções com as considerações finais dos nossos entrevistados. A gente volta já já. Cidades e Soluções de hoje é especial. Nós estamos discutindo basicamente a situação dos municípios que ainda não conseguiram erradicar os lixões depois do prazo final estabelecido por lei. Nós vamos agora ouvir as considerações finais dos nossos entrevistados. Eu começo então por Ney Maranhão, que representa o Ministério do Meio Ambiente. André, antes de tudo, nós queremos ver a Política Nacional de Resíduos Sólidos implantada nesse país, nos termos em que dos seus princípios, das suas diretrizes, com as quais todos nós estamos de acordo. Né? Não acredito que exista qualquer prefeito que queira ter um lixão no seu território. Tá? E sim, não acredito que haja nenhum descaso de nenhum prefeito. Pelo menos eu não conheço nenhum caso dessa natureza. Eu acho que existe um conjunto de fatores que eu poderia identificar, entre outros, com problemas de natureza econômica, problemas de natureza fiscal, problemas de natureza administrativa, corpo técnico. Eu estou otimista no sentido de que nós vamos trabalhar duramente para poder superar todas essas dificuldades à luz dos 4 anos de experiência prática que nós temos com a implantação dessa lei. O Ministério, pela orientação da nossa ministra, inclusive, está aberto e procurou o Ministério Público para conversar, vai procurar todos os segmentos, convidou já a CNM, a ABM e a Frente Nacional dos Prefeitos para participar dessa conversa. A Câmara vai voltar, o nosso Legislativo vai voltar a se reunir logo em outubro, então dentro de 3 meses nós também temos um ator importante nessa discussão. Como eu disse, é uma lei, e mudar a lei tem que ser no Congresso. Então, eles terão que participar de alguma maneira disso. Achamos que simplesmente prorrogar não é a solução é uma repactuação que procure resolver todos esses nós e gargalos que a gente vai identificar nesse amplo debate, com essa experiência acumulada. E acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente até o fim do ano, mas acho que nós vamos estar num outro patamar quando terminarmos essa rodada de conversas. Paulo. Eu entendo que o debate é profícuo, importante, é um problema crônico, né, diria quase ancestral, de toda a urbanização no Brasil, principalmente. Ele vem em boa hora, nós temos que aprofundar nessa linha. Os municípios todos, indistintamente, estão interessados na solução do problema. Né? Estamos trabalhando para isso em muitos pontos do país, a questão evoluiu, está evoluindo, eu diria, satisfatoriamente, mas logicamente que ela tem que ser mais aguda. A lei deu prazo, por isso eu dizia no Congresso que não adianta fixar prazo no Brasil, senão é mais uma lei que acaba não sendo cumprida como deveria. Nós temos que discutir melhor e achar a solução para o problema, porque isso é um problema estrutural que envolve a todos nós, a todos os brasileiros, por segmentos. O que eu queria um pouco desmistificar é essa questão de que só quem tem que ser punido, e se ele for ele, que seja o prefeito ou o município. Eu falo mais em município, né, o gestor local. Mas todos nós estamos envolvidos nessa situação e muitos estarão ali em curso seguramente. Eu diria que para que a lei pudesse ser cumprida hoje, nós precisamos de recurso. Olha, um aterro sanitário de uma grande cidade custa em média 526 milhões para ser implantado e a manutenção inicial dele. No município de porte médio é 326 milhões de reais para que ele possa suportar. E em cidades pequenas é 52 milhões. Cidade pequena que eu falo, aí até 100 mil habitantes ou o consórcio que seja. Então é um valor gigante que nas nossas estimativas poderá chegar até 70 bilhões de reais. E a fonte são fundações, fundação, se não me engano, a Getúlio Vargas é uma que fez um estudo de uma estimativa. Então precisa recurso, precisa capacidade técnica que nós não temos nas prefeituras, não tem como fazer um concurso, né, a não ser que tenha uma estruturação consequente, senão seria mais um dinheiro posto fora. Né? O mercado não existe engenheiro suficiente para que isso fosse feito em todo o país. Precisamos de gestão, sim, há muita também má gestão. Né? Então é um conjunto, as normas têm que ser concluídas, né? E para isso nós estamos nesse debate. Então eu acho que Cidades e Soluções debate hoje um assunto que é importante e nós estamos aqui dentro do possível contribuindo para tal. Eu agradeço então as participações nesta edição especial do Cidades e Soluções do Ney Maranhão, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, e Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Não há outro programa na TV aberta ou fechada que tenha debatido tanto a questão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil quanto esse. Portanto, não se encerra aqui esse debate.
Já renovo o convite para oportunamente vejamos o que acontecerá no Congresso em relação à situação dessa lei, que é importante e tem tudo para mudar uma realidade hostil à maioria dos municípios brasileiros. Muito obrigado. Até a próxima.